Começando mais um papo aqui com o eliminado da semana do Bar Aberto. Puxa, é um saco falar eliminado da semana e receber um sorriso desse. Fala, Deus, seja bem-vindo aí ao Clube do Barman. Fala, Rafa, tudo bem? Prazer para mim poder estar aqui com vocês, poder ter essa conversa. E realmente é isso, né? Infelizmente é uma competição, então alguém tem que sair toda semana. Essa semana o eliminado fui eu. É bacana que é uma competição que, apesar de você ter concorrente, tá todo mundo torcendo para ver uma coisa legal ali, porque tá todo mundo aprendendo alguma coisa, né? Cara, foi muito interessante isso, porque quando você fala reality show, na sua cabeça vem competição de quem quer ser o melhor, de quem vai passar por cima do outro, de quem vai chegar no final com o prêmio. E eu participei de 4 programas, mas a gente teve uma convivência anterior, assim, e a gente nunca viu essa disputa, uma disputa que eu vou dizer assim, ruim, sabe? Era sempre uma disputa boa, querendo elevar o outro para poder competir com o melhor do outro, sabe? Nunca era uma coisa querendo rebaixar o seu competidor, não tínhamos adversários, nós tínhamos competidores. Isso foi muito legal no Bar Aberto. Bacana. Será que se um dia tiver aula de profissional, vai ter essa vibe também? Ou o negócio vai ficar mais acirrado? Cara, eu acho que pode ficar um pouco mais acirrado, da galera ser mais assim, bronca, né? centradona, mas eu acredito que a profissão de bartender, ela já tem essa coisa de você ser muito hospitaleiro, assim, de você tratar muito bem as pessoas. O bom bartender é esse, né? É o bartender que sabe conversar, que sabe ser um bom amigo, que sabe ser um bom ser humano. Então eu acredito que isso é a nossa essência. E aí eu acho que ninguém que não tem essa essência pode ser um bom profissional. Então acho que mesmo no profissional, se tiver essa competição, a galera vai ser bem de boa, assim. Esperamos que se houver uma competição profissional, um bar aberto profissional, essa seja a vibe, né? Tomara. Tadeu, como que você começou aí a fazer drink, a curtir essa parada de fazer os drinks? Você já trabalhou com isso em algum momento? Fez um estrinho aqui, ali? Conta aí. Cara, vou ser bem sincero para você e talvez seja a primeira vez que isso vai a público. Então, uma exclusiva aí do Clube do Barman, que eu sempre fiz drink de bobeira em casa, assim, com amigos, mas eu nunca tinha encostado em uma coqueteleira de verdade, assim. Eu fazia drink misturando coisa no liquidificador, umas bebidas, misturando uma bebida com a outra no copo assim mesmo e tal. Não tinha técnica, não sabia realmente o mundo, não sabia o que era um strainer, não sabia o que era. Sabia que era uma colher bailarina, mas não sabia o manejo, não sabia para que servia um mixing glass, tipo o nome da coqueteleira de Boston, a coqueteleira de 3 partes, tipo, eu não sabia nada disso. Mas eu amava, sempre amei muito drinks e conhecer esse mundo da coquetelaria, adorava ver uns vídeos de flair, bartender lá, tipo, a galera pirando. E aí um amigo meu me falou assim, tá tendo uma inscrição para um programa aqui e eles querem pessoas que gostem de fazer drinks amadores e manda aí. E aí eu mandei o material, fiz a primeira entrevista, daí eles pediram para fazer um drink, eu falei, pô, vou criar um drink aqui, misturei uns negócios no liquidificador, joguei um energético junto, taquei uma espuma e falei, esse é meu drink. Mas ainda assim, eu não tinha a experiência de barman, de bartender. E aí, quando chegou na última fase, que eles falaram assim, você vai ter que preparar um desses drinks aqui, aí mandaram lá, era Cosmopolitan, Penicillin, Old Fashion, uns clássicos assim, mas uns clássicos que exigiam uma técnica. Eu falei assim, Sim. Cara, eu nunca fiz nenhum drink desses, tipo, vou correr atrás disso. E aí fui correr atrás para estudar, para entender. Do momento que eu passei para a última fase até começar o programa, a gente teve aí em torno de um mês. Então eu peguei esse um mês e estudei assim, em torno de 8 a 12 horas por dia. Fiz 2 cursos online, cursos muito bons. Vi muito vídeo na internet, entrei muito no Clube do Barman, entrei em vários sites, catei muita informação. E eu sou muito autodidata e quando me concentro para fazer uma coisa assim, eu vou muito focado. E aí nesse um mês eu estudei muito e aprendi tudo, assim, comprei todos os utensílios, aprendi a fazer tudo, reuni uns amigos poucos em casa, ia fazendo os drinks, pediam e aí, como é que ficou? Nossa, esse mais ou menos, esse mais... Fui fazendo todos os tipos que poderia, assim, peguei uma lista de uns 50 drinks, desde o whisky sour até, sei lá, Blood Mary, que foi o drink que me eliminou, mas eu já tinha feito uma vez, 2 vezes eu já tinha feito. Então fui treinando mesmo, assim, aprendendo. Foi bem intenso para mim. A gente vai falar logo sobre seus drinks, suas participações aí. E, poxa, você é ator, tal, profissional.
teve em algum momento, assim, quando você tava no programa ali, que você falou assim, poxa, dá uma balançada, assim, dá uma vontade de entrar para trás do balcão e começar a fazer minhas criações, receber as pessoas da minha casa, assim? Cara, total. Eu sou muito esse tipo de pessoa, assim, sabe? Ah, é um palco, né? É, e eu me sentia à vontade na frente das câmeras, apesar de ser uma coisa totalmente diferente. Eu trabalhei já muito com televisão. Eu comecei na televisão com 11 anos de idade, assim. Meu primeiro trabalho profissional foi gravando uma minissérie. Ah, fala aí, o que é? Eu fiz uma minissérie chamada Um Só Coração na TV Globo, quando eu tinha 11 anos de idade. E aí foi minha primeira experiência, gravei durante 9 meses lá e foi muito legal. Só que é totalmente diferente você estar dentro de um reality e onde você é você. Eu só tinha estado na frente das câmeras sendo um personagem. Então, quando você tem que ser só você, você não veste nada além da sua roupa ali e tem que ser totalmente transparente, dá uma balançada, assim. Mas é muito divertido. Você não tem uma personalidade descrita para você representar. Nada, Né? É nada. loucura, né? Você tem que ser o seu. E eu acho que é isso. A grande mágica do reality é que quanto mais você for você mesmo, quanto mais você for transparente, mais as pessoas vão se conectar com você. Então eu tentei ser o total a minha vibe ali dentro, sabe? Tipo, mesmo com todas as demandas de fora, os estresses, né? De você estar tenso com uma prova ou com alguma coisa que você perdeu uma vantagem, eu tentava, tipo, respirar e falar assim, cara, tem que ser eu, assim, tem que ser eu sempre. Você é carioca? Sou carioca, sou do Rio de Janeiro, da Tijuca. Aí, puxado, da Tijuca. É, do mesmo lugar que a Alice, né? A Alice foi verdade. lá como nossa, isso, né, no programa. como nossa jurada da Ela Tijuca também. até... E você mora em São Paulo hoje? Hoje eu moro em São Paulo. Hoje eu tô morando em São Paulo. Faz tempo ou você mudou por causa Cara, eu me mudei tem 2 dias. Eu tô na Vila Olímpia tem 2 dias, exatamente. Eu Mas vi assim, o programa, gravei o programa, voltei pro Rio de Janeiro. Esse caos te pegou, se apaixonou pelo caos. Eu já era super apaixonado, eu vivo muito entre Rio e São Paulo porque eu faço muito teatro musical. E o mercado do teatro musical hoje em dia em São Paulo é muito forte. Então eu sempre vivi Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Então, e durante essa quarentena eu trabalhei muito aqui em São Paulo. Então eu tava nesse ida e volta e agora eu falei assim, vou dar uma chance para Selva de Pedra, vamos lá, vamos ver que portas novas vão se abrir. Né? Muito focado aqui, né? Muito. Ah, imagino. Bom, vamos falar um pouquinho sobre sua participação no programa? Vamos lá. O primeiro episódio, eu vou ser sincero com você, eu achei que você ia sair até vir a justificativa do Jacobus. Porque quando você pensa numa competição, e aí assim, a nossa cabeça daqui acaba sendo muito técnica e não tem jeito. E aí a gente pensa como o júri, só que a gente não experimenta o coquetel, então assim, não é uma questão de saber se está bom ou se está ruim, é uma questão de avaliar a apresentação. A minha sensação que você ia sair era por conta dos copos, de você ter diferenciado os copos. Como era o primeiro episódio e como não é profissional, talvez isso tenha sido irrelevante. Porque o que acontece? Às vezes você pega a decisão do copo, ela vai muito da taxa de diluição que o drink tem, das necessidades que o drink tem. E aí, quando você varia os copos, isso pode ocasionar ali uma certa incoerência. Mas acho que no momento ali, o seu discurso, ele conseguiu tirar você pela tangente, assim. Vou ser sincero que eu já fiz isso em campeonato de coquetelaria, tá? Com o discurso ali, eu consegui dar uma escapadinha. E como que foi esse primeiro drink? Por que você pensou em fazer esse primeiro drink assim e tal? Você pensou nisso, assim, que pudesse... Eu pensei em tudo e não pensei que pudesse... Eu pensei que pudesse me prejudicar nesse lugar da técnica e de assim, eu sabia que eu não ia conseguir fazer as medidas dos drinks serem iguais, então ia sobrar um pouco mais em um copo, ia ter um pouco menos em outro, mas eu fui pelo conceito. Existem vários tipos de você criar um drink seu, e ali eu fiz um drink autoral meu, eu não fiz uma gin tônica que já existe, ou
uma releitura de um Old Fashion, eu criei um drink que eu queria trazer a minha personalidade ali. E a minha ideia dos copos, de trazer copos diferentes, foi exatamente o que eu falei, porque o meu drink era sobre o amor à arte, então sobre você consumir a arte de formas diferentes e dos diferentes corpos que são possíveis de fazer a arte. Então, essa já foi minha ideia de início, eu nunca pensei em mudar os copos, porque eu falei, cara, se for para eu ser julgado, que eu seja julgado, mas por uma coisa que eu tô fazendo com um conceito muito certo na minha cabeça. E eu fui. O Márcio e o Leandro falaram disso, assim, sobre a diferença que o copo traz tipo, que um tava faltando, o outro, que isso talvez não fosse tão legal por causa da maneira de servir o drink. Mas eu não mudaria. Mesmo que eu tivesse ido pro bottom, assim, que eu tivesse sido eliminado, eu não mudaria, porque era a parte principal do meu conceito, era sobre a forma de consumir esse drink, essa arte. Então... Não, muito legal. Às vezes o storytelling ali... Eu brinco muito em treinamento, que eu falo que storytelling não é historinha, né? E porque teve uma época que a gente estava muito acostumado a julgar os coquetéis e sempre vinha alguém que matava a avó. Não, a minha avó, quando morreu, deixou essa receita. Nossa, isso me dava nos nervos, porque, pô, eu imagino a pessoa saindo do trabalho estressada numa sexta-feira e falando, putz, graças a Deus acabou esse inferno, sabe? E aí chega no bar, dá uma relaxada, aí o cara fala da morte da avó dele, que fez... Pô, cara, acaba com a noite do cara, né? E bem legal que você fez esse discurso aí sobre arte e tal, e deu uma nova conotação aí para as decisões, né? Que não precisam ser todas técnicas. O segundo coquetel que você fez, qual foi mesmo? Só para o segundo que eu fiz foi o Tom Collins. O Tom Collins. O Tom Collins, que o Alex falou que estava um pouco ácido, né? Eu nunca tinha feito um Tom Collins na vida. As proporções que eu usei foram as proporções de todas as receitas que eu vi, e aí eu fiz uma média, assim, tipo, muitas receitas são diferentes, mas eu tentei pegar o clássico do clássico, porque era um programa sobre os clássicos, então eu falei, cara, eu vou na receita classicona dele. Eu acho que talvez por eu ter usado o Botanics, que ele tem um volume de álcool menor, né, um volume alcoólico menor, talvez tenha realçado mais o cítrico do limão siciliano, porque ele também tem um limão siciliano e o gengibre. Então tenha atacado um pouco mais nessa acidez. E por eu também não ter mexido ali, eu servi água com gás e eu não dei uma leve mexidinha com a bailarina. Então, talvez por eu ter colocado também o Botanics primeiro, o gin não subiu tanto, não misturou tanto. Eu acho que eu fiz toda a receita e execução correta, a não ser a finalização, que foi faltada a esse... Uma dica que eu dou para esse drink, por exemplo, sempre quando tiver um drink de completar, por exemplo, se for um destilado só, você consegue misturar ele mais facilmente. Agora, se tiver um composto, tipo um suco ali, que foi batido, xarope, são densidades diferentes, o líquido não vai se misturar tão fácil. Então, o que você faz? Antes de colocar essa mistura que você bateu, né, o drink antes... Não, eu fiz ele montado. Então, na hora que você fez, você pode fazer o seguinte, coloca no copo, sem o gelo, tudo, coloca um pouquinho da água, um pouquinho só, e mistura, porque aí você vai diluir um pouco mais. Aí você coloca o gelo e completa com a clube soda, com a água com gás, porque aí você vai ter uma mistura mais homogênea aí. Mesmo que você esqueça de misturar, você consegue misturar bem. Mas até que foi um drink até fácil que você pegou dessa vez, né? Não, eu fiquei bem aliviado quando ela me deu o Tom Collins. Eu nunca tinha feito, mas eu sabia que era um drink relativamente simples. Eu acho que eu fiz uma guarnição muito bonita, bem classicona, assim, que seguia bem um padrão de um clássico. Sim. Cereja ali, e um limão siciliano bem fininho, a fatia do limão siciliano bem fininho. Acho que foi isso. E acho que, assim, por eu também... eu quis arriscar. Eu peguei o Botanics arriscando, porque ninguém conhecia, né? E eu falei, cara, vou arriscar. E eu não degustei ele antes. Eu não degustei só o Botanics, para entender esse... A gente sabe, a densidade, o volume alcoólico é menor, mas quando você não sente no paladar, foi um erro meu, eu não soube que ele ia ficar tão apagado. Então, talvez hoje, se eu fosse refazer esse Tom Collins, eu ia dar uma aumentadinha no volume na quantidade do gin,
uma diminuída na quantidade do limão siciliano, já que o gin também, o Botanics já traz um pouquinho desse limão siciliano. E aí, ao finalizar, talvez eu nem finalizasse com água com gás, apesar de saber que é o padrão, que é o clássico, talvez colocasse ali um club soda e desse uma misturada e tentar dar uma renovada assim no sabor do drink. Boa. E aí o terceiro, você fez um drink com Ramazotti Rosato e gin. Foi Ramazotti Rosato, gin, limão siciliano. E aí falaram das frutas, né? Isso é uma coisa que eu acho que vai ser a coisa que mais vai eliminar nesse programa, sabia? O tamanho das guarnições, a quantidade de guarnição. Sim. Isso é meio recorrente, assim. Em todo o programa tem alguma coisa. Eu acho que é isso que vai acabar no final, além de sabor, vai ser algo que vai definir o campeão. Quem que você aposta aí para ser campeão? Cara, quando foi me perguntado lá atrás, eu vou falar exatamente o que eu falei, porque assim, agora a gente já tem um conhecimento um pouco maior de todo mundo e tal, mas assim, nos primeiros programas, quando me foi perguntado, eu falei assim, eu acho que duas pessoas são muito fortes aqui dentro. Uma delas é o Flávio. Esse cara tem um conhecimento absurdo. É um cara que, assim, você troca ideia 5 minutos com ele, o cara entra em leilão de uísque na internet, sabe? Tipo, mano, o cara, eu falei, eu mal bebo um uísque na minha casa, assim, sozinho, o cara sabe, ele ia falando umas misturas, assim, umas bebidas bem underground, assim, que quase ninguém conhece, ele ia falando, pô, isso tem um gosto de um açúcar meio queimado com uma erva, não sei o quê. O cara sabe muito, ele sabe muito. Então, assim, eu acho que ele é um bom competidor, muito forte, e muita técnica, um cara muito calmo, muito tranquilo, sabe lidar com as coisas, ele não se desespera, assim, sabe? Não se afoba. E a Ana Carla, eu acho que ela também é muito forte, assim, ela tem uma personalidade muito legal, ela tem uma mão, sabe aquela mão de cozinheira que a pessoa tem? Ela tem uma mão de coquetelaria, assim, ela tem uma mão... divertindo, né? E ela joga de forma muito leve, muito descontraída, ela tá ali vivendo, então, assim, esses dois, pra mim, são, tipo, os que eu falei desde o início. Se pegar umas gravações minhas lá do programa, do primeiro programa, eu falei deles, porque realmente eles são pessoas que estão bem focadas ali e tem uma boa personalidade para ganhar o programa, assim. Boa. E aí o drink que te eliminou, fala aí dele. Blood Mary, né? Cara, é muito doido, porque quando ela me deu o Blood Mary, eu falei assim, nossa, é um drink que eu não gosto, é um drink que eu não aprecio, assim, não é um drink que eu chego no bar e peço, ou que alguma pessoa fala para mim e eu degusto e eu falo assim, nossa, que delícia. Eu não agrado o meu paladar. E então, também não é um drink que é complicado, porque, cara, é tempero, basicamente, né? Então é acertar o tempero, isso é problemático. E você não tem o tempo suficiente para estar ali botando, degustando, aí você bota mais um pouquinho, aí vai temperando, você não... É meio que uma parada assim, a gente tinha 2 coqueteleiras para fazer 5 drinks, então eu tinha que dividir as medidas em 2,5, 2,5, pensar em tudo isso e colocando, tentar acertar uma diluição que fosse parecida com a quantidade de gelo, sendo que uma coqueteleira era Boston, a outra era aquela de 3 partes, e aí você tentava misturar um com o outro também para não ficar muito diferente, um sabor do drink do outro, a aparência. O suco de tomate é uma coisa que, assim, geralmente os bartenders, né, tem um próprio seu, já tempera antes, ou tem um suco que ele mesmo faz do tomate, como para pegar um suco de tomate pronto para um drink, assim, que é sobre o sabor complexo, acho que pode ter ficado um pouco ralo ali na hora, o meu suco. Onde você acha que você errou ali? Cara, eu acho que, assim, eu segui a receita certinha, tudo direitinho. Eu acho que eu coloquei um pouco mais de pimenta, apesar da Stephanie ter falado que estava no ponto a pimenta para ela. Mas, aproveitar isso, eu vou falar que eu tô extremamente decepcionado com a Preta Gil, filha do Gilberto Gil. Arregou pra pimenta? Né? Como assim? E ela escolheu. E você sabe que quando você escolhe um drink, assim? Um Blood Mary, você vai ter pimenta, assim. Cara, tô escolhendo Blood Mary. É um café da manhã. E a Stephanie falou, o que me deixou bem aliviado, ela falou, quando eu experimentei, eu sou super não da pimenta. Eu não consigo comer pimenta em nada, nem na comida. Então, quando eu experimentei, eu falei assim, nossa, tá apimentado. Mas eu sou fraco pra pimenta e o Blood Mary tem essa essência. Quando a Stephanie degustou, ela falou, olha, a pimenta tá no ponto pra mim, acho que falta um pouco mais de molho inglês.
E a sensação de quando eu olho o seu drink é que ele tá ralo, mas quando eu tomo, ele tá gostoso. Tipo, não é mais pelo visual. Então, eu voltei 3 vezes para ver se eu conseguia ver onde você errou e eu achei onde você errou. É. Na técnica que você usou. Você usou o throwing, né? Eu usei o rolling porque eu não sei fazer o throwing, mas tudo bem, você usou o rolling. Só que você errou em uma coisa. Você passou o gelo junto. E isso fez com que o gelo diluísse ainda mais. É quase como se você estivesse batendo na coqueteleira, entendeu? Então, talvez, tá? Porque é aquilo que eu falei. Eu não estava lá, não provei o drink, então não dá para saber. Então, talvez isso tenha diluído mais e o tenha seu perdido o suco de tomate, o sabor do suco de tomate, deixado mais a pimenta realçada. Eu acho que pode ser com certeza, assim, porque realmente eu não sou acostumado com essa técnica. Foi a primeira vez que eu fiz a técnica do rolling. E ela até me perguntou lá no dia, por que você não fez o throw? Eu falei, gente, porque eu não tenho experiência nenhuma para puxar e conseguir. E a minha ideia nem era que o drink ficasse mais airado, assim, sabe? Era só misturar melhor sem ter que mexer com a bailarina ou bater o drink para só, né, deixar ele mais tranquilo, assim, de blend entre os ingredientes. Mas eu tenho quase certeza que aonde teve essa diluição que ela falou que ficou ralo, foi ali de passar o gelo junto com o líquido, que aí foi rolando o gelo também e foi diluindo. Total. Sabe? Total. E agora aí, na edição passada, teve o Cláudio, que está trabalhando até com a Stephanie, né? Eu sei que tem mais participantes que estão namorando com alguns bares aí para trabalhar. Você tem intenção de Cara, eu tô chegando em São Paulo agora e estou aberto a novas oportunidades. Eu até vi que estava tendo uns lances de freelas em alguns. Não vou nem falar o nome aqui porque eu posso estar errado, mas eu vi que alguns dos nossos convidados botaram que estavam precisando de freela. Eu falei assim, nossa, será que eu vou? Será que não? Mas eu ainda me considero pouco experiente dentro da área, mas sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Talvez pela minha carreira ser algo muito instável, de eu não ter uma rotina. Eu não sei assim, vou pegar um balcão de um bar e eu vou ter que ficar preso, não me entenda mal, mas ali no bar, atrás do balcão, tantas horas, tantos dias na semana. E a minha profissão, ela é assim, cara, preciso que você faça um teste amanhã. Eu faço o teste passeio, já gravo no fim de semana. Faço um teste de Covid e gravo no fim. Então é uma coisa muito dinâmica. Eu acho que de freela, eu adoraria, assim, sou doido para pegar uma festa e a galera assim, chega aqui, porque eu gosto de conhecer pessoa. Agências de eventos, que agora os eventos estão voltando, né? Então, isso pode ser uma coisa legal. Se você quiser mesmo seguir fazendo as duas coisas, pode ser uma coisa que dá para conciliar, porque aí você fala sim ou não para um evento. Você não precisa... Sim, isso eu adoraria. Isso eu tenho maior vontade, até porque para ganhar mais experiência, para conhecer novas pessoas, para poder aprender com quem estiver ali comigo e para me divertir também. Eu me divirto muito fazendo drink, assim. Me mudei, no primeiro dia o meu amigo que me ajudou com a mudança, eu falei, senta aí que eu vou fazer um drink para você. Já fiz uns drinks para ele ficou aqui. Então eu gosto muito de receber, de fazer isso, assim. É uma coisa que me toca mesmo, poder atravessar o outro com essa alegria do drink, assim, com essa mensagem. Então, faria super. E você chegou em São Paulo 3 dias, mas você já vem para cá, tem visitado bares aí? Quais bares em São Paulo? Eu não, para você ver, eu não fui em nenhum ainda. Eu sou super regrado assim com a quarentena, sempre fui. Agora eu acabei de tomar minha segunda dose, então assim, tô totalmente vacinado e tal, me cuidando certinho. E aí eu tenho muita vontade de conhecer, eu tenho uma lista já de bares que eu tenho. Já põe Espaço 13 em primeiro, senão a Stephanie vai falar que você tá com raiva dela. Então, mas o Espaço 13 tá lá, o Guarita Bar também tá lá, o Guilhotina. Eu quero muito ir no Locale, porque o Márcio vai estar lá, eu acho, se eu não me engano, nessa terça-feira. Então eu quero ir lá no Locale, reencontrar com o Márcio, ele vai estar preparando os drinks lá. O Espaço 13, o Sub-Astor, quero muito conhecer. Então já tenho uma lista ali dos bares e aceito indicações aí do Clube do Barman, me mandar uma listinha assim, bares que você precisa conhecer em São Paulo, porque aqui é um antro, né? Do Rio de Janeiro é muito menor a cultura dos bares de coquetelaria, assim, não é que é mais fraco, assim, acho que não tem tanta
tanta opção como aqui em São Paulo, né? Pois, tem o Santana, do Gabriel Santana, tem o Sim. Pico, tem o Fel, tem Banqueta, que é um pouquinho mais longe de Moema, tem a Ada, que é uma experiência gastronômica etílica da Duda, que era a embaixadora de Absolut, fica lá no Tatuapé. Então, tem bar de coquetelaria agora distribuído por todas as regiões de São Paulo. Tá muito legal o movimento aqui. Então, Eu quero conhecer muito. Um dos meus grandes professores nesse tempo, assim, para entrar no programa, foi o Tato Zacarias. E ele tem o Red Pub lá, né? E eu também quero muito conhecer. Eu falei com ele, pô, cara, quero ir um dia aí para poder. Eu nem conheço ele pessoalmente, a gente trocou muita ideia durante esse tempo que eu fui aprendendo. Ele me deu muitas dicas, foi me ajudando muito no processo. E eu sem poder falar, que eu tava assim, tipo, cara, preciso correr porque eu vou entrar num programa. Eu não falei nada, ele nem sabia. Quando foi estrear o programa, eu falei para ele, pô, eu tô. E aí ele falou assim, não acredito, mano, a gente falou esse tempo todo. Então eu quero muito conhecer o Red Pub lá dele também. É muito legal você ter mestres assim que vão te ajudando, né, nessa caminhada, assim. Tem você também como um grande mestre para mim, porque apesar de a gente não ter se conhecido antes, eu fui vendo muita coisa sua, te seguindo no Instagram, pegando todas as suas dicas, as caixinhas de perguntas que você ia abrindo, eu ia só, cara, isso é muito bom, precisa anotar. Anotando. Que bom, que bom. É isso aí, cara. E tem muita disseminação de cultura da coquetelaria hoje aqui no Brasil, né? Então, você não precisa, hoje, você não precisa de muito tempo para você conseguir enquadrar ali o que é o trabalho correto, começar a construir uma carreira. Antigamente, você precisava estar, sei lá, 10, 15 anos atrás do balcão para as pessoas saberem que você é. Hoje já facilita um pouco esse processo, né? Então, o trabalho que era duro e longevo, ele agora duro. Então, você trabalha pesado, você não tem a necessidade de ficar décadas e décadas e até você ficar com dor nas costas de tanto trabalhar, né? Então, você consegue formar uma carreira em pouco tempo se você tiver planejamento, se você batalhar para isso. E quais são essa era... Desculpa até te interromper, mas assim, só complementando o que você está falando. Acho que essa era a minha mensagem que eu queria tentar deixar no Bar Aberto. E aí, não sei se eu consegui passar isso com o programa, mas deixo aqui no Clube do Barman, que cara, se eu fiz, qualquer um pode, sabe? Se eu em 1 mês e meio conseguir me preparar para estar num reality de competição com uma galera muito preparada, qualquer um pode, com amor à coquetelaria, desenvolver as habilidades necessárias para poder se tornar, né? A gente costuma dizer de médico e louco todo mundo tem um pouco. Acho que de médico, bartender e louco todo mundo tem um pouco, assim. O brasileiro já nasce com essa coisa da mistura, não sei, é uma coisa diferente, é um espírito diferente que a gente tem. É um balangandã. Um balangandã, um savoir-faire do brasileiro com o drink, assim. Eu acho que a gente tem muito isso. Acho que pela nossa tropicalidade, a nossa variedade de frutas, de sabores, de aromas, a gente tem muito isso na gente, a gente consegue fazer isso de uma forma muito legal. Então, assim, acho que era essa mensagem que eu queria deixar para todo mundo, assim, cara, se você ama, se você gosta, nem que você tenha, assim, é uma coisa que me pega em algum lugar, vai e faz, porque, assim, é um mundo muito amplo e eu achei um lugar muito generoso. Todas as pessoas que eu encontrei nessa caminhada foram muito generosas comigo, muito solistas, assim, muito abertas a me ensinar, a me ajudar, e não é algo que você vê em todas as carreiras ou em todas as profissões, sabe? Então achei isso muito legal, essa hospitalidade que todo mundo tem com o próximo e com quem está começando. Posta a ajudar qualquer tipo de pessoa, cara. Isso é sem dúvida nenhuma. Quais são os seus próximos passos agora? O que você está planejando? Se tem peça aí? O que você está fazendo agora? Eu estava em cartaz até agora com um musical em Minas Gerais, chamado Noite de Patroa. Então a gente estava em Poços de Caldas fazendo as apresentações, elas terminaram agora. Há a possibilidade desse musical vir para São Paulo, então essa semana a gente está entendendo como é que vai ser isso, para reiniciar os ensaios, para poder talvez estrear em janeiro aqui em São Paulo. E vim para cá, assim, numa de, cara, novos rumos, novas possibilidades, de certo agora nada, somente a vontade, assim, de começar uma nova etapa, um novo ciclo.
E aí é isso. Vamos ver o que reserva pra gente. Aí, suas redes sociais, como que pode te achar aí? @Tadeu Torres, meu nome, normal, com TH, @Tadeu Torres. E consegue achar facilmente. Eu vou também Tadeu Torres de Bar Aberto, a gente vai achar alguma coisa. Me sigam lá, eu de vez em quando posto alguns vídeos fazendo drinks, tenho postado muita coisa sobre o Bar Aberto, tenho posto das coisas da minha carreira também de ator, e eu gosto muito de trocar ideia com o pessoal lá, então, o pessoal que vier, e até dar dicas, assim, pô, achei isso tal do seu drink, acho que podia ter melhorado aqui, ali, eu tô super começando e eu sempre aceito, acho que crítica construtiva sempre vem para somar. Então, estou sempre aberto. E para dar dicas também, acaba que o pessoal chega lá e fala, pô, hoje mesmo, pessoal, como é que eu faço esse gelo redondo? Eu falei, é uma forminha exclusiva para isso, dessa forma e tal. Você consegue, aí indica o lugar onde a pessoa consegue encontrar e tal. Então, é muito legal você também poder disseminar essa cultura. É legal porque você, mais que às vezes o profissional, você passou o mesmo perrengue que esse cara tá passando, você consegue às vezes até falar de uma forma melhor para ele entender, sabe? É legal Total. Isso. Quanto mais consumidores se apegarem ao setor, mais o setor se desenvolve. É porque é muito doido quando você está começando, você escuta lá, tipo, 2 dashes de bitter, aí você fala assim, o que é dash? O que é bitter? Tipo, um slice, não sei o que, aí tem, nossa, um outro, zeste, né? Quando eu ouvi a primeira vez zeste de limão siciliano, eu falei assim, o que tá acontecendo? Um splash. Falei, como é que eu vou medir um splash? Você, Tadeu, quando eu comecei, ninguém conseguia explicar direito a diferença entre zeste e twist. Então, é normal. Então, imagina, no profissional lá atrás, em 99... os profissionais tinham dificuldade de explicar para as pessoas a diferença, imagina o consumidor, né? Mas faz parte. Tadeu, prazerzaço conversar com você, cara, você é uma simpatia. Espero te encontrar aí em algum bar um dia. Continua aí trazendo a sua ajuda aí para os consumidores, para os seus seguidores, apoiando a coquetelaria, trabalhando se for trabalhar. Pessoal que está assistindo, sigam aí o Tadeu no Instagram. Sigam aí também o @Clube do Barman para bastante informação sobre coquetelaria. E fica ligado que no YouTube a gente tem também o nosso lançamento, que é o podcast Papo Dosado, que cada 15 dias tem um episódio novo. Essa semana saiu, na terça-feira, o episódio com a Adriana Pina, que está bem legal. Então, muito obrigado, Tadeu. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, Rafa. Obrigado por tudo aí, obrigado pelos ensinamentos, e vamos tocar para frente. Quem sabe realmente aí a gente não senta para tomar um drink junto, poder apreciar também uma das suas obras de arte aí. Quem sabe? Só aposentar o ponto, quem sabe? Se beber, não dirija, beba com moderação, beba sempre água e, toda quinta-feira, às 9h30 da noite, tem Bar Aberto no Multishow. Não assistiu ainda? Se você tiver Globoplay, toda sexta-feira de manhã o episódio já vai estar no ar. Então você pode assistir todos os episódios do Globoplay. É rapidinho e é bem legal. E o Tadeu vai estar lá nesses 4 primeiros episódios.